Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. Estamos fazendo uma série de reflexões sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós estamos conhecendo alguns passos de como nós podemos conhecer então a vontade de Deus. E hoje eu quero falar sobre um aspecto muito importante para quem quer conhecer a vontade de Deus, que é ser servo, que é o serviço, o servo. E como nós falamos ontem, Jesus, ele é o nosso exemplo. Para nós conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos ser servos, ter um coração de servo. E precisamos aprender com Jesus, que veio ao mundo como um servo de Deus, para cumprir, então, a sua vontade. Nosso exemplo de servo é Jesus. Os cânticos do servo também são chamados de poemas do servo ou cânticos do servo sofredor. São cânticos encontrados no livro de Isaías, que fala sobre o servo de Deus, o nosso exemplo, Jesus. Isaías 53, versículos de 1 a 8. Todo este capítulo, ele tem, então, contém 5 cânticos do servo, mas nós vamos ler do 6 ao 12, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviando-se pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Mas com o rico estava na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, com os poderosos, e ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós temos aqui, então, o servo de Yahvé, o servo de Deus, comandado, que foi liderado por Deus, liderando as nações, mas ele foi terrivelmente abusado. O servo, então, se sacrifica aceitando a punição que não seria sua, mas sim minha. Mas no final, ele termina recompensado. Nós vamos ler, então, a quarta canção do servo, que fala assim, o versículo 8. Ele foi tirado da opressão e do juízo. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Porque ele mostrou a sua alma até a morte. Houve um homem que, entendendo e lendo esse cântico do servo sofredor, a posição que esse servo tomou em seu lugar, se converteu. Atos capítulo 8, versículo 32, diz que um oficial etíope, eunuco, ele estava em sua viagem sentado em seu carro, lendo um rolo que continha o texto do profeta Isaías. E o lugar das escrituras que ele lia era exatamente este.
ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante daqueles que o tosquiavam, assim ele não abriu a sua boca. Pensando a quem o profeta se referia na passagem que estava lendo, eis que de repente surge Filipe, o discípulo, o servo de Jesus, que lhe conta exatamente o que ele fez por nós. E ali mesmo, os olhos do eunuco foram abertos e ele se tornou um cristão, um discípulo de Jesus. Jesus, ele tomou a posição de servo. Passou 3 anos ensinando seus discípulos a terem um coração de servo. E esta é a melhor posição para conhecermos a vontade de Deus e fazermos também a sua vontade como seus servos. O servo sofredor abriu mão de si para servir o outro. Se posiciona como um servo para cumprir a ordem do seu Senhor. Ninguém faz a vontade de Deus se não abrir mão do seu eu e das suas vontades para fazer a vontade de Deus. O cristianismo é Cristo no centro do governo, no senhorio das nossas almas. Como servo, ele quer primeiro que nós permitamos que ele molde a nossa vida para fazer dela um instrumento que ele deseja para a sua glória. Um servo tem um coração moldável, ou seja, por mais pressão que esta mão deste oleiro faça, ele permanece nas mãos dele, assim como Jesus. Não podemos fazer nada de valor para o reino de Deus por conta própria. Disse ele: sem mim, nada podeis fazer. Se Deus estiver operando através da vida de um servo, este servo poderá fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. Terá um potencial ilimitado. Lembrando de ontem, ser servo exige também obediência. Para quem está realizando a obra de Deus, para sermos usados como servos, primeiro nós precisamos restaurar este altar e esta posição de servo obediente. Restaurar o altar? O altar é o lugar que Deus ocupa em nosso coração, em nossa vida. Qual é o lugar que Ele ocupa em seu coração, em sua vida? Se for Cristo que está assentado no trono do seu coração, você é um servo. Mas se for o seu eu, se for o seu ego, você se tornou servo e escravo de si mesmo. Para concluir, Jesus ele disse: se alguém me quiser servir, siga-me. E aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 26. Se eu estou onde Cristo está, então estou lhe servindo. Se eu estou aonde o meu eu quer, não sou seu servo, nem estou lhe servindo. A atitude dos servos de Cristo é negar a si mesmo e tomar a sua própria cruz. E como diz Paulo, a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que Ele continue crescendo em nossas vidas, em nosso coração, até que o nosso eu desapareça. Que o Senhor te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.